Oi, gente! Hoje o vídeo é com algumas dicas que eu queria ter escutado quando eu era um pouco mais jovem. Espero que vocês aproveitem e se alguma delas tocar vocês de alguma forma que dê incômodo, presta atenção, porque geralmente o incômodo demonstra que ali precisa ser observado. Ali dá pra gente crescer, tá bom? Beijo! Dica número 1, sobre o controle. Gente, que dificuldade que é entender que a gente não tem controle sobre nada. Isso eu acho que é a coisa mais complicada da gente conseguir compreender. Porque quanto mais a gente tenta controlar, parece que mais as coisas ficam justas e mais a gente sofre, né? Porque querendo ou não, o controle vem totalmente do ego, né? O controle vem completamente do ego e ele só traz ansiedade. Em nenhum momento, quando tu quiser controlar alguma coisa, tu vai se sentir tranquila. O que tu tem que perceber é que não é o controle sobre a situação, tu tem que entender como tu reage quanto àquela situação, sabe? A partir do momento que tu conseguir soltar mais, deixar a vida fluir, tu vai ver como as coisas ficam mais leve. E é isso, observar a tua reação sobre aquela situação, mas não tentar mudar a situação. Infelizmente, isso não é possível. Dizendo aqui uma super ultra mega ex-controladora. Sempre tentei controlar tudo, gente. Pensa, quem acredita em signo aí, eu sou capricorniana. Então, assim, eu sempre quis ter controle sobre tudo e dar conta de tudo, sabe? Hoje eu entendo que não, que tem que deixar a vida fluir e observar as minhas reações. E a partir da observação dessa forma de agir quanto às situações, a gente cresce muito também. A gente se percebe muito. Então é muito importante entender que o controle vem do ego e ele só traz ansiedade. O que importa é deixar a vida fluir. A dica número 2 tem tudo a ver com esse meu processo novo de manifestação, de cocriação, porque é nítido que os pensamentos são poderosíssimos, né? A gente sempre fala, a palavra tem poder e tal, mas a gente fala da boca para fora, a gente não interpreta aquilo, a gente não internaliza, não observa a realidade da coisa, né? E a partir do momento que tu entende que sim, os pensamentos são poderosos, que a gente cria a nossa própria realidade, as coisas vão mudando. E aí a gente percebe também o quão importante é a gente cuidar no sentido de repeti-los, né? Que a gente tem zilhões de crenças limitantes que nos fazem desacreditar da gente mesmo, né? E a gente fica repetindo aquilo e é uma coisa tão automática que a gente não percebe. E aí vem a questão do autoconhecimento, né? A partir do momento que tu começa a se autoconhecer, tu começa a se observar, tu começa a se ligar toda vez que tu repete aquilo, sabe? O teu padrão. E dá pra mudar, gente. Dá pra mudar. Eu tô aqui pra provar isso. Eu vou chegar num ponto que eu vou dizer, olha aqui, ó, minha mudança de vida, como é que tá e tal. É o meu objetivo, sabe? Porque realmente eu acredito nisso. Então, cuidem do que vocês pensam, cuidem do que vocês repetem, sabe? Quanto mais negativo tu for, mais a vida vai responder dessa forma. Não tô dizendo que tem que ser, gratiluz, sabe? Já fui dessas, mas não é isso. É um negócio de tu sentir sim gratidão, mas saber que tu merece muito e o que o universo tem muito para dar. Então, observa os teus pensamentos, é importante. Dica 3. Saia da zona de conforto. Tá confortável aí? Eu imagino que sim. Só que tu entende que enquanto tu estiver confortável, quer dizer que tu tá estagnado, que tu não tá se movimentando, não tá crescendo. E zona de conforto, quando ela é superada, a vida muda. A vida muda porque, na verdade, ali tu tá enfrentando medo, sabe? Então a tua realidade vai mudar. Sai dessa zona, gente. Sai dessa zona. Eu fazendo esses vídeos, vocês acham que de início... Ainda tô no início. Ainda não é confortável, mas tá melhor já. Mas eu tive que sair de uma zona de conforto, sabe? Se vocês perguntassem para meus filhos, para minha família, eu tenho pavor de chamada de vídeo. É bizarro, né? Eu tenho pavor de chamada de vídeo, não gosto. Eu não me gosto de me enxergar nos vídeos. O que eu tô fazendo aqui? Tô saindo da minha zona de conforto.
Que gostava, sigo não gostando muito. Mas tô indo, sabe? Porque eu tenho objetivos claros. Então eu preciso dar uns passinhos. Não adianta esperar cair do céu. Infelizmente, crescer sem desconforto não existe. Não existe crescer sem desconforto, sabe? E sim, tem que enfrentar os medos. Porque tu enfrentando os medos é um passo dado no sentido de crescimento, sabe? Desconforto e medo é sinônimo de que tu tá saindo da tua estagnação e seguindo num crescimento. É fato, gente. Então, bora sair da zona de conforto. Dica 4, que é fato também. Observar mais atitudes do que falas. Falas bonitas encantam, atitudes revelam. Isso é um fato. Ai, quem aí nunca tomou um talagaço da vida assim, porque confiou demais nas palavrinhas bonitas, né? E aí, se tu começa a observar as atitudes que aquela pessoa tem, tu passa já a dar os passinhos pra trás com ela, entendeu? É a tal daquela história, que nem a frasezinha que eu falei acima ali. Palavras comovem, atitudes convencem. Gente, eu usei tanto essa frase na época que eu tava ali em separação com meu ex-marido, assim, que vocês não têm ideia. Só que a gente fica naquela e não adianta, sabe? E tu observando isso, tu cai fora de muita situação ruim, sabe? E eu nem tô falando só de relacionamento, eu tô falando de várias situações. Tô falando de amizade, tô falando de trabalho, tô falando de tudo, sabe? Até com questão de saúde, sabe? Agora eu lembrei, para variar da minha irmã, mas muitos médicos naquela lida direto podem estar ali sempre, né, vendendo peixe, falando bonito, mas na hora de agir, de cuidar do paciente, cadê? Não existe, sabe? Então, assim, observem as ações. Deixem de lado um pouco a questão das falas bonitas. E a quinta e última, que todo mundo sabe, mas nem todo mundo consegue botar em prática, é entender que saúde é o bem mais valioso. Saúde e tempo. Porque a gente acaba priorizando uma certa fase da vida ali, a grana, o dinheiro, e dá uma esquecida na questão de curtir, né, os momentos e cuidar da saúde. Só que chega uma hora que a conta vem, gente. Chega uma hora que a conta vem. Parece papo de idosinho falando, né? Mas eu sou uma senhora aqui, experiente já com esse assunto. Nem tanto, vou longe ainda, né? Mas, tipo assim, cara, é muito real isso, sabe? De que adianta tu correr, ter uma grana guardada, Tem gente que eu conheço, gente, eu duvido que vocês não conheçam alguém que é assim, que tem grana, tá sempre querendo mais e não aproveita nada. Às vezes troca um carro porque é um bem material, agora viajar, passear final de semana não pode, sabe? Daí eu fico pensando, gente, que se passa na cabeça dessas criaturas quando chegar no leito de morte? Já pensaram a reflexão que vai ser? Que coisa mais triste. Então não deixem isso acontecer, sabe? Teve uma vez que eu conversei com um tio meu. É um tio meu que já tá com 80 e poucos anos, era irmão do meu pai. Ele é irmão do meu pai, ele ainda vive. E uma vez eu tive essa conversa de verdade, assim, porque eu curto muito a minha vida, sabe? De aventura, de passeio, de amigos e tal. Eu curto bastante. Isso é uma coisa que eu vou chegar lá no leito de morte tranquilaça. E eu tava conversando com ele porque ele comentou uns vídeos meus lá que eu curtia, que não sei o que, sabe? Depende de quem vem esses comentários, a gente já leva como tipo, ai, tu não faz nada, sua vagabundagem, entendeu? Vive na vagabundagem. Mas dele, assim, ficou nítido pra mim que era um negócio assim, tocou a alma dele no sentido, tu vê, né, Miki? Eu hoje tenho dinheiro e eu não posso nem viajar. Eu tenho dinheiro para pagar avião, para viajar pro exterior e eu não posso mais porque a minha saúde não comporta. E isso foi uma conversa real. Então vocês pensam, dá tempo de cuidar para não repetir essas histórias que são as coisas mais comuns do mundo. Então, pelo amor de Deus, gente, saúde e tempo não tem preço. Eu sei que isso aí todo mundo teoricamente sabe, mas cuidem. Não deixe isso passar batido no automático. Cuidem. Isso é uma coisa que eu posso falar de carteirinha. Eu faço.
Eu aproveito muito, mesmo sem ter muito dinheiro, mas por enquanto. Mas eu aproveito, sabe? Então é uma coisa que eu posso falar e ninguém vai poder dizer que eu estou moral de cueca, de calcinha no caso, né? Eu posso falar, eu tenho voz de fala, como eles falam, entendeu? Então cuidem. Esse eu acho que a dica mais valiosa. E que nem eu falei no início do vídeo, se alguma dessas dicas te tocou, te incomodou de alguma forma, que, sei lá, sabe? Eu sou daquela opinião. Tudo que bate na gente, bateu, doeu, leva pra casa que é teu. Reflete sobre, porque ali tem alguma coisa que tu precisa observar e mudar, tá? É isso, gente. É só umas diquinhas rápidas aí pra nós, pra mim também, que eu sempre me escuto, né? Então tá ótimo. E é isso. Um beijo.